Boa noite a todos. Hoje eu vim falar aqui a respeito, um dos temas é a respeito do projeto de lei de número 44 de 2024. Eu tenho algumas críticas a fazer. Prossiga, vereador. Gente, tinha caído o sinal da internet aqui e vou ter que falar um pouco mais alto também, porque o barulho da chuva acredito que esteja atrapalhando, tá? Então não sei onde foi que eu parei, eu vou voltar da incoerência do artigo 3º, onde fala que compete ao Conselho Municipal de Promoção da Equidade Racial. Ao meu ver, não deveria ser compete, mas dever. Porque, como eu disse, embora eles não sejam remunerados, mas há um gasto com dinheiro público, independente de onde esse dinheiro venha, se é da União, se é do Estado, ou do próprio município, que o município também vai ter o gasto de arcar com a estrutura necessária para o funcionamento do Conselho, né? Mas, então, eu acho que eles devem ter algum dever. E outra curiosidade, por exemplo, no artigo 3º, inciso 4º, fala que formular critérios e parâmetros para a implementação das políticas públicas setoriais à população negra e comunidades negras tradicionais, em consonância com a Convenção 169 da OIT e com o Decreto Federal de número 6.040 de 2007. É um item essencial para o desenvolvimento das atividades. Porém, aqui está como compete, não está como dever. E outra, qual que é o prazo para a elaboração do formulário com os critérios e parâmetros para a implementação das políticas públicas? Não tem. Então, se for criado, houver um gasto, independente de onde, com a implantação desse conselho, eles não são obrigados a fazer nada. E se não fizerem, qual será a penalidade? Não tem penalidade aqui na lei. Depois podem dizer, na hora vai ser obrigado a ter um regimento interno, mas eu acredito que deveria ter isso em lei já. Né, até mesmo para a gente poder saber o que vai fazer, para nós nos assegurarmos a respeito de um futuro. Né, e depois, quando o munícipe vier nos procurar e falar, mas o que está acontecendo com o conselho? O que está sendo, quais as atitudes estão sendo tomadas? Não sei, não fizeram nada e também a gente não pode cobrar eles. Um outro exemplo aqui de incoerência, no inciso 11 do mesmo artigo. Tá? Eu estou citando um título de exemplo, porque tem vários, né, como o exemplo do inciso 4º, que eu já mencionei aqui. Mas aqui fala, elaborar e apresentar relatório anual de todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho no período, encaminhando-o, né, ao prefeita, o prefeito municipal e aos representantes dos demais poderes e à sociedade civil. Relatório anual, eu acho que se perde muita coisa durante esse ano. O comum de se ver é um relatório mensal das atividades realizadas. Porque eu acho que, imagina, você passar um ano para você poder emitir um relatório, como eu disse, muita coisa vai se perder. Eu acho que o interessante do conselho aqui seria você juntar dados, informações, para você poder aprimorar, né, as condutas de combate ao racismo, de amparo a essas pessoas. Um outro aqui, o inciso de número 14. Fala, subsidiar a elaboração de leis atinentes aos interesses da população negra, comunidades negras tradicionais do município e, de maneira geral, pessoas que sofram discriminação por conta da raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, ou étnica. Então, aqui, o que é subsidiar? Subsidiar, segundo o dicionário, ele é dar subsídio a financiar, contribuir com subsídio, auxiliar, ajudar. Então, assim, como aqui não está bem explícito, o que seria subsidiar? A elaboração das leis. Porque quem está ali exige que eles tenham uma competência técnica, um conhecimento para poder elaborar, para ajudar na elaboração das leis. Não vi nada sobre isso. E se for subsidiar, de onde vai vir esse dinheiro? Qual que é o limite do subsídio? Isso se realmente for esse o sentido da palavra subsídio, do verbo subsidiar aqui, né? Uma coisa também que eu não achei legal é porque aqui fala apenas dos negros. Eu acho que, como aqui fala, né, em equidade racial, deveria incluir, assim como vi também nas minhas pesquisas, os indígenas. Eu vi que vários outros municípios incluíram os indígenas aqui também, não apenas os negros. E aqui fala de comunidades negras, nós não temos aqui. E eu perguntei também na rua, quando eu me deparei com esse projeto de lei, eu perguntei para 5 pessoas. E 5 pessoas negras e perguntei para eles, vocês já sofreram ou conhecem alguém que sofreu racismo, né, por causa da sua cor? Todos eles me olharam com um certo espanto, né, e talvez seja uma resposta que assustou até eles mesmos, porque eu acho que é algo que está impregnado em nós ainda. Eu sei que há, né, mas eles falaram, não sofri. Você conhece alguém? Não.
Eu até vi um vídeo esses dias no YouTube, onde falava lacrações, as 10 lacrações que deram errado. E no programa do Serginho Grossman fazendo a mesma pergunta, perguntando para as pessoas da plateia. E aí ele perguntou para mais de 20 e ninguém tinha sofrido preconceito e nem visto, conhecido alguém que tinha sofrido preconceito. Né? Então eu acho que deveria se adequar melhor à realidade do nosso município e incluir os indígenas. E olha aqui fala no parágrafo 1º, ainda do artigo 3º, as deliberações tomadas com observância do quórum estabelecido nessa lei e dentro das atribuições acima referidas. Não tem quórum previsto anteriormente aqui. Tem lá na frente onde fala da necessidade de 2/3 dos membros para poder votar. E aqui ainda fala, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será composto por 10 membros abaixo relacionados. 4 membros representantes da administração pública municipal. Não vou ler tudo, tá? Estou pulando algumas partes aqui, enquanto que outra hora eu li na íntegra. 1 representante do Poder Legislativo Municipal e 5 representantes da sociedade civil. Aonde fala aqui, um representante do Poder Legislativo Municipal que deverá ser escolhido por meio de votação dentre os servidores públicos municipais de carreira ou agentes públicos que se candidatarem a uma vaga. Então, peraí, quem que vai poder votar? Os servidores ou os agentes políticos? Eu não entendi, não está bem claro aqui. Tá? Quem que vai poder realizar essa votação na escolha dos membros do Poder Legislativo? E outra, aqui fala só membros da sociedade. Vocês não acham que nós teríamos que eleger pessoas que sofrem esse tipo de atitude na pele? Né, aquele famoso lugar de fala, eu não concordo muito bem com isso, mas nesse caso, eu acho que nós teríamos que colocar, se seguir da minha orientação, acho que nem adianta mais agora, mas, por exemplo, o indígena, colocar o indígena como conselho, como membro do conselho aqui, nesse lugar de representante da sociedade, porque ele sabe o que ele sofre, ele sabe quais são as necessidades, assim como colocar um negro para poder compor o conselho, e melhor do que ninguém para poder defender, né, os seus interesses, o interesse das pessoas que ele conhece, aquilo que ele passa. Então, vou continuar falando a respeito das incoerências aqui. Por exemplo, aqui fala no artigo 7º, o Conselho Municipal de Promoção da Equidade Racial reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada mês, extraordinariamente por convocação de seu presidente ou requerimento da maioria dos seus membros. Porém, há um limite de falta para os seus membros? Normalmente a gente vê nas entidades sociais, nas organizações sociais, ou então em cooperativas, tem um limite de falta. Se o membro faltar X vezes ali, ou então uma porcentagem, está fora, escolhe outro. Inclusive, aqui, em momento algum da lei, eu vi alguma possibilidade de retirada dos membros. Não tem, e nem de ingresso de novos membros também. Então, se acontecer uma possibilidade de algum membro agir de maneira que a sua conduta seja contrária à moral, né? O que vai acontecer? Quais são as possibilidades de você se retirar um membro e de você acrescentar um membro novo? Aqui não fala, eu já vi julgados do Tribunal de Contas indeferindo a ata de constituição de uma entidade sem fins lucrativos com base nisso, onde não há a disposição a respeito da saída ou entrada de novos membros. Então aqui, quando será excluído, ou então entrada de novos membros, né? E depois no artigo 10 fala, as sessões do Conselho Municipal de Promoção da Equidade Racial serão públicas, abertas a qualquer interessado e o que poderá participar com direito à voz e sem direito a voto. Mas aonde serão publicadas as sessões, a convocação para a reunião das sessões do Conselho Municipal? Também não fala aqui. E aí, aonde fala a respeito dos gastos, né? O poder público deverá garantir o funcionamento do Conselho Municipal mediante oferecimento de estrutura física, compreendendo o local para a realização das reuniões ordinárias, extraordinárias, material de escritório, impressora. Bom, e aí vai, não vou ficar falando que o tempo está acabando, mas não temos nenhuma previsão de quanto será esse valor a ser gasto, né? Como eu disse, há envolvimento de um valor. E, por exemplo, o envolvimento, como que vai ficar o atendimento à lei de acesso à informação? A lei de acesso à informação hoje, ela impõe gastos. Então, por exemplo, eles têm que ter um site oficial, eles têm que disponibilizar a documentação, alguns documentos que são obrigatórios que eles disponibilizem de maneira ativa, né? Não de maneira passiva. Passiva é aquela onde um membro da sociedade vai lá e solicita um documento. Mas tem alguns documentos que de maneira ativa eles vão ter que disponibilizar, inclusive no site. Mas como vai ficar os gastos com relação a isso? Também não sei. Um outro assunto abordado aqui, nunca pensei em usar a tribuna dessa maneira, mas eu achei interessante,
E se der certo, eu vou continuar fazendo isso, trazendo informação dos direitos aos cidadãos, tá? Hoje eu gostaria de falar para vocês aqui, me questionaram e perguntaram a respeito dos direitos dos autistas, mas eu vou falar a respeito do direito da pessoa com deficiência em geral. E eu vou falar a respeito do programa Tarifa Social da Energia Elétrica. Existe programa de tarifa social de várias áreas, mas hoje eu vou falar especificamente da energia elétrica. Ele pode conceder até 65% de desconto para as famílias que tenham deficientes, físicos ou mentais, idosos na casa e recebam uma renda per capita de meio salário mínimo. O que é renda per capita? Você pega toda a renda da sua família e divide pela quantidade de moradores. Se o resultado for menos que meio salário mínimo e tiver um idoso ou deficiente na sua casa, vocês terão direito não só ao desconto de até 65%, mas também ao LOAS, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E uma outra situação é para as famílias que têm uma renda de até 3 salários mínimos, isso independente da renda per capita, porém tem que comprovar que a pessoa deficiente, ela utilize no seu tratamento, ela necessite de um uso contínuo de algum aparelho eletrônico, né, para o seu tratamento. E por que eu falei até 65%? Porque o grau de porcentagem, a quantidade de desconto a serem dadas, elas vão variar de acordo com o consumo do quilowatt-hora, né, dado por vocês. E outra coisa, a família tem que estar inscrita no CAD único, que é o cadastro único. O governo reuniu todas as informações num cadastro só. Se você, né, a sua família, atinge esses requisitos, procure uma agência da CPFL, né, no caso do nosso estado aqui, para poder solicitar esse benefício. E junto vocês terão que levar um comprovante de residência, os documentos pessoais, o CAD único, onde constam os membros da sua família e a documentação médica. E, inclusive, se necessitar do uso de um aparelho eletrônico, de uso contínuo para o tratamento da pessoa, da sua família, vocês têm que levar a recomendação médica também para o uso daquele aparelho e a periodicidade também para o seu uso. Então, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.